Graça e paz a todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que a vida de vocês esteja correndo de uma maneira tranquila. Com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que vocês tenham saúde, que é o que importa no momento de dor, tristeza. Nesse mundo corre. É tão corrido para a gente poder manter às vezes nossos trabalhos, nossos compromissos, nossas famílias. E a saúde é fundamental para nos ajudar a manter uma saúde mental e espiritual, uma paz interior. Então é importante que você tenha saúde, tá? Se você estiver um pouco adoentado, eu faço meus votos com Deus, de pensamento, de coração sincero, que você melhore, tá bom? Que esteja tudo bem. Já estou aqui, já conhecem esse lugar? E eu pergunto para você que já conhece o lugar, o que te impede? Vinde às águas. Hoje, vamos fazer uma leitura com vocês de um texto que está no livro do Evangelho segundo São João, tá bom? Já marquei aqui, ó, com essa pena de papagaio, para ficar mais fácil. Se você não tiver a Bíblia aí, acompanhe a leitura, escute a leitura, e depois eu peço que você pegue na sua casa, tanto a Bíblia física quanto a online, e leia esse texto. Leia o texto inteiro. Seja um amigo das Escrituras, tá bom? Muito bem. Evangelho segundo João, capítulo 8. Os versículos que eu vou ler vai começar a partir do versículo 31, tá bom? Vamos lá. Versículo 31. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 32, 33 diz assim: eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles, versículo 34, eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem peca é escravo do pecado. E versículo 35, o escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Até aqui. Até aqui mesmo. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o versículo 36 que eu não li. Mas você acompanhando essa leitura de 8 de João, do versículo 31 até o 35, você já tem uma noção do qual é o assunto. E o assunto é este: liberdade. E essa liberdade, ela supera a liberdade física, a liberdade constitucional, a liberdade, vamos dizer assim, civil, a liberdade espiritual, mas é a liberdade deste mundo, a liberdade da escravidão, da subserviência do pecado. Quando a gente se torna muitas vezes escravos, nossos vícios, pecados, desejos, carne, prazeres, coisas que a gente gosta, coisas que nos dão momentaneamente prazeres. E às vezes não é simplesmente uma vida sexual, não é muitas vezes jogos, não é muitas vezes alimentação, não é muitas vezes o ego, porque muitas vezes é pior do que o ego. É algo tão enraizado no coração, que a gente fala que é o ego, mas é pior, porque às vezes é um sentimento maligno que nos domina e muitas vezes não é o suficientemente
conhecido, e nós julgamos como sendo natural do ser humano todos os pecados, todos os erros, visto que somos pecadores, descendência de Adão e de Eva. Mas o que o homem natural, o homem físico, pode se fazer para conhecer a Jesus Cristo e ter, digamos assim, o domínio total da sua natureza humana e física, espiritual, e se ver livre desses problemas? Esse é um processo que não é de uma hora para outra. Ele é um processo que você vai ter que se autodominar, você vai ter que se policiar, não dar ocasião ao diabo, você vai ter que evitar lugares, pessoas e muitas coisas que você fazia ou faz. É como um viciado em droga. Se ele conviver com os outros amigos dele do passado, né, todo o tempo, né? Não estou dizendo que não é para você depender, vamos lá assim, desprezar, maltratar aquelas pessoas. Estou dizendo que é para você se abster. É como um viciado que está lá no meio daqueles jovens que usam drogas. Ele está querendo parar. Já faz alguns dias que ele não usa aquela droga que o domina. E de repente chega alguém e lhe diz assim: olha, tá aqui o negócio, olha, aqui o negócio é bom. Sabe como é que eles falam, né? Isso aqui é bom, isso vai fazer a tua cabeça, vai te dar um barato, isso aqui é um troço legal. As gírias que eles usam, né? Não sei como é que é hoje em dia. Quando eu era adolescente, eu escutava umas coisas aí que arrepiava o cabelo. Hoje deve ser um pouco pior, né? E aquela pessoa que está naquele propósito de parar com aquilo e mudar a sua vida, ela fraqueja, ela entra em tentação e ela cede a essa tentação. Porque o ambiente que ela está frequentando vai fazer com que ela recaia naquele sentimento, recaia naquele desejo, naqueles vícios e naquelas coisas que o dominam. Isso também é espiritual. Tem grupos de religiosos que pregam que a liberdade cristã ela é total para com este mundo e pregam que você já está salvo 100% e pode continuar pecando. Isso é heresia. Esse grupo que está espalhado por aí no mundo, né, chamado grupo dos desigrejados, né? É o grupo dos desigrejados. São pessoas que não querem saber do grupo religioso, mas também não querem saber ter uma vida íntegra. E eu não estou falando que o Silvio está criando doutrina, o santarrices, ele é o santão para mim. Não. Estou falando de pessoas que não querem viver nada do que aquilo que é moral e ético cristão. E continuam usando drogas escondidos, continuam bebendo, continuam jogando muitas vezes o salário que tem em casa, deixando os filhos passando necessidade. São pessoas que se prostituem, gastam muitas vezes também os seus, vamos dizer, frutos do seu labor com prostituição, jogos e tudo que coisa que não presta. Mas elas pregam que Cristo já morreu por elas, então já está tudo pago, teletestai, está tudo consumado, está tudo pago, e não precisa fazer mais nada. Que a tua vida agora pode tocar de qualquer jeito, que você já está salvo, você está predestinado à salvação. Cuidado, isso aí não é verdade. Isso aí é uma artimanha do maligno para fazer você viver uma vida dissoluta, e com o tempo você vai negar a Cristo mais do que em atos. Você vai negar a Cristo em pensamento, ou você pode muitas vezes entrar numa depressão profunda e desacreditar, perder a sua fé. É uma estratégia maligna que está correndo no mundo aí há mais de 30 anos que eu vejo esse movimento, e agora com o crescimento do YouTube, plataformas, né? Outras plataformas, as pessoas divulgam os seus pensamentos, né, nos canais da internet. E o que acontece? Isso não é liberdade, você fazer tudo o que você quer. O próprio apóstolo em Romanos diz assim, que todas as coisas me são listas, eu posso fazer. Posso fazer tudo, não tem ninguém que te impede. Mas tem coisas que não são para mim, não me convém. As pessoas dizem assim, mas o apóstolo falou lá que todas as coisas me são listas, todas as coisas é de lei, eu posso fazer. Não é que você pode fazer. Ele está querendo dizer que todas as coisas que acontecem neste mundo, tanto as boas como as ruins, são escolhas suas e você pode fazer. Você pode matar alguém se você quiser, se você se deixar dominar pelo ódio, pela violência, pela carnalidade, pela
pelo espírito maligno que age neste mundo, né, falando assim, porque às vezes a pessoa faz o mal e depois joga a culpa nas costas do maligno. Né? Aí acontece o quê? Deixou o ódio, a ira, a tristeza, a vingança entrar no coração, vai lá e mata uma pessoa. Ah, Deus permitiu. É o livre-arbítrio. Todas as coisas você pode fazer. Não é que é para você fazer. É que não vai ter ninguém ali que vai te impedir de fazer. Ninguém vai chegar. Não vai chegar o anjo do céu e falar assim: Silvio, não mate, não corte essa árvore, Silvio, não corte essa árvore. O índio vai. O anjo vai chegar para um índio que está lá cortando lá um pau-brasil caríssimo, né? Uma madeira de mogno caríssimo. Aí o anjo vai chegar para o índio e aí vai segurar na mão do índio: ó, não faça isso. Cadê o livre-arbítrio? Ah, o anjo vai chegar do céu quando você tiver com uma metralhadora assaltando um carro forte lá, como é que fala? Eles dizem um nome para isso aí hoje em dia, uma gangue, né? Uma gangue lá, um grupo de cangaço, que dizem, né? Assaltantes juntam um grupo lá e vão assaltar o carro forte lá com as suas escopetas metralhadoras. O anjo vai chegar e falar assim: não roube o carro forte, não roube o banco, não roube esse dinheiro. Isso não vai acontecer nunca. Isso aí, se alguém contar e testemunhar para vocês, falar pelas redes sociais, é mentira. É mentira. Nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. E essa liberdade que nós temos nessa terra, ela é total. Porém, nós temos que escolher fazer o que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro. Por isso mesmo que o apóstolo São Paulo, naquela carta lá aos Romanos, diz assim: todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. Ou seja, todas as coisas eu posso fazer, mas não é todas que são para mim, não é todas que eu fazer, jamais. E aí que entra o papel do Senhor Jesus. Ele veio e trouxe uma doutrina naquele povo lá de Israel, mostrando o que era para ser feito e o que não era para ser feito. Por quê? Existia um código de leis, lá da lei moral, né, da lei moral judaica, que Moisés passou para o povo. E naquela lei era bem detalhado o que se podia fazer, o que não podia fazer, de acordo com a cultura local, com o costume dos povos, coisas que Moisés trouxe ao longo do tempo e que eram adaptadas para aquele momento. Mas mesmo assim essas coisas foram escritas, foram legisladas, foram outorgadas. Mas mesmo assim o povo não queria saber. O povo não tinha mais um controle, um freio. Queria fazer de tudo. De tudo que era proibido e que não era permitido, claro, que era proibido, eles faziam. Mas o tema hoje da liberdade que eu estou falando para vocês não é simplesmente o fato de você não ter uma casa cara, de você não ter um carro caro, de você não ter dinheiro para viajar para o mundo e ter essa liberdade de conhecer países. Ter essa liberdade financeira de poder folgar 2 ou 3 dias na semana para poder conhecer lugares diferentes. Não é essa liberdade que eu estou falando. A liberdade é você fugir daquilo que te domina. E é difícil. Eu sou testemunha que é muito difícil. A palavra de Deus nos diz que aqueles que são limpos, que se limpem mais ainda. Aquele que está sujo, se suje mais ainda. E as pessoas usam esse texto para condenar as pessoas e proclamá-las elas ao inferno. E na verdade ela tem o mesmo contexto daquela passagem de Romanos 8, lá, em que fala sobre a liberdade cristã. Mas, no caso deste livro do Evangelho segundo São João, no versículo 31, o Senhor Jesus Cristo estava conversando com os discípulos ali, e certamente tinha algum fariseu ali, tinha bastante fariseu, tinha pessoas de outros partidos e outros credos que não eram o de Cristo, como relata ali o versículo 33. Mas estavam ali, e ele estava ensinando, e ele estava falando sobre a liberdade cristã, e lá pela tanta, lá pelo não sei qual determinado momento da conversa, ele fala sobre a liberdade. E ele fala que aquele povo religioso, exclusivista, aquele povo exclusivista, literalista, que queria tudo ao pé da letra, mas não fazia o que Jesus queria,
ele falou que eles eram escravos do pecado. Escravo do erro. O erro. Pecado, errar o alvo. Então, eram escravos do erro. Estavam operando neles a obra do erro. Operação do erro. Operação do engano. Ou seja, a obra do erro. A obra do engano. E eles diziam ser pessoas livres em Deus. Que eles tinham liberdade com Deus. Liberdade para pedir, para clamar, para fazer o que queriam, né? Determinados cultos e religiões deles, né? Nos seus templos, né? Sinagogas. Eles produziam ali orações e também faziam aqueles rituais para se achegar a Deus. E achavam que aquilo ali era uma liberdade, era total liberdade para com Deus. Mas o Senhor chegou e chamou eles de escravos. Eles estavam enganados, estavam fazendo errado. E eles se revoltaram. Eles chegaram e falaram assim: nós somos descendência de Abraão. Ou seja, somos o povo escolhido, o povo especial, zeloso e de boas obras. Somos aquele povo que foi falado lá no passado para Abraão: farei da tua descendência como a areia do mar, as estrelas do céu. E se acharam aquele povo, o povo predestinado, o povo que já foi contado para assumir cargos e locais e moradas lá no céu. Se por assim dizer, quando algum deles acreditava em céu, que tinha um grupo ali que não acreditava no céu, não acreditava na vida espiritual eterna. Mas esse é outro caso. Esse é outro caso. E aquele povo achava que tinha liberdade. E na verdade estava sendo escravo de costumes, rituais e também de ensinamentos e doutrinas que eram preceitos criados e produzidos ao longo do tempo por homens. Homens que tinham desejo de ganhar dinheiro, de ter fama e serem adorados e idolatrados em vida. Amados como sendo sacerdotes sumos, ou vice-sumos sacerdotes, ou colaboradores dos sacerdotes, como sendo levitas, homens santos e perfeitos na terra. Então esse desejo deles, fora a ganância, era simplesmente alimentar o seu ego, né, o seu eu interior ali, e promover ambiciosamente a sua pessoa, a sua figura, o seu nome. Fama. A ganância por fama. E isso também é contado como espírito do erro. E não é contado como liberdade cristã para aqueles que os ajudavam e eram, digamos assim, sendo guiados por eles e também administrados por eles. Da mesma forma, hoje, o Senhor Jesus Cristo fala para aqueles que o buscam em espírito e em verdade, que se vocês forem realmente libertos por Cristo e pelas palavras que estão escritas na Bíblia Sagrada, boca de Deus vivo, vocês serão verdadeiramente libertos. Verdadeiramente serão livres. Não serão mais escravos de homens, escravos de pessoas más. Não quer dizer que você não deva frequentar um grupo, não deva se reunir para adorar, cantar. Não estou dizendo isso. Eu sou até favorável que você faça isso e com bastante firmeza. E se possível, se tiver tempo, né, no teu dia a dia, arranje um tempo para Deus e se reúna, louve, cante, adore, ore, adore a Deus em espírito e verdade, tanto na tua casa, sozinho, como com um grupo, não importa, a igreja que você frequente, o grupo que você se reúne. Mas você não será mais escravo de liturgias humanas, não será escravo mais de doutrinas criadas por seres que só querem o seu dinheiro e o seu número. Pessoas que querem fazer de você uma escada para o sucesso pessoal deles sobre os demais homens, demais sociedade, para dizer: olha, aquela irmã lá, ela é uma serva lá daquela igreja do pastor X. Aquele irmão lá, olha, ele faz parte da igreja do missionário fulano. Aquele irmãozinho faz parte da igreja do ancião fulano. Aquela irmãzinha lá, ela faz parte daquela igreja lá onde o padre Beltrano atende, onde a freira Beltrana tem um convento, onde a missionária Ciclana tem um grupo de oração.
Então as pessoas vão sempre ver o líder em primeiro lugar e esquecem Jesus. Tem igreja aí, por exemplo, que coloca o nome dela na placa lá fora, idolatra o nome da placa. Tem igreja que coloca o nome do fundador e idolatra o nome do fundador. E Cristo some. O Senhor Jesus Cristo some. Ele não é promovido. Então, desta forma, a liberdade cristã, como ela está na Bíblia, ela não se cumpre. Você se torna um escravo de uma denominação, de uma corrente filosófica, de um grupo de doutrinas. Você se sente um escravo, mas você não sabe. No seu coração, você é como aqueles homens que estavam lá em volta do Senhor Jesus Cristo, dizendo: nós somos descendência de Abraão. Nós somos descendência de Abraão. Como você vem dizer para nós que nós somos escravos? Nós nunca fomos escravos. Nunca. Nunca fomos escravos. Você está entendendo o que eu quero dizer? Estão entendendo? Não somos escravos, eles pensavam. Somos descendência de Abraão. Você, como você se julga? Você pré-julga? Como você se acha? Agora, se você fizer um levantamento espiritual da tua vida, do teu comportamento, da tua corrente de pensamento, você acha que você é livre? Ou você realmente é livre? Ou você pensa como esses homens do passado, que se achavam o povo especial, zeloso de boas obras, e que eu estou certo, ou eu estou no grupo certo, ou eu estou no caminho certo? Você pensa assim? Mas você realmente é assim? Porque a verdade de Cristo, ela é diferente da verdade que muitas vezes um grupo ou um povo nos ensina. A liberdade cristã não é você poder ir na igreja e dar um testemunho. Liberdade cristã não é você poder ir numa igreja e poder tocar um instrumento. Liberdade cristã não é você ir numa igreja e poder participar da liturgia daquele culto, fazer uma oração, ler uma passagem bíblica, cantar um louvor, como algumas igrejas cantam, ou fazer uma encenação teatral, não importa. Isso não é liberdade cristã. Liberdade cristã é você não ser escravo do pecado. O pecado está nos rodeando. E todos nós vamos pecar e pecamos. Mas, nesse sentido, o pecado que eu estou falando é aquele vício que te aprisiona, que te tenta e que vai te fazer sucumbir diante da presença de Deus, porque Ele é onipresente, não tem como você se esconder, e você acha que ninguém te viu, seja na mata fechada, o pecado, seja num hotel, seja numa empresa roubando uma empresa, seja num cartório, seja numa plantação rural, seja qualquer tipo de pecado. Seja em qualquer lugar que você esteja, num edifício, num subsolo, na garagem, lá no estacionamento de um supermercado, o que você estiver fazendo errado, ou seja lá no teu quarto escondido, com o celular na mão, o computador na mão. Os teus pecados, sejam eles qual natureza for, quais os erros que você cometa, esses vícios que você tem, que você adquire, das drogas, da pornografia, da imoralidade sexual, do roubo, do homicídio, da mentira, da fofoca, da falácia, todos esses erros, esses pecados que te dominam e estão te levando cada vez mais para o buraco, eles podem ser apagados e podem ser moderados e depois extintos em Cristo Jesus, Senhor nosso. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é liberdade. É você poder passar no meio dos drogados, falar: bom dia, Jesus Cristo te ama. Ô meu amigo, tudo bom? Bom dia, como você está bem? E passa e não tem mais aquela vontade da droga. Você passa na frente de um local onde tem prostituição, você não consegue nem olhar mais para aquilo. Você passa, parece que não existe mais nada. E você tem até coragem de chegar na prostituta, no prostituto, no transexual, no drogado, no traficante e falar do amor de Cristo para ele. Aquela pessoa que era corrompida com você e que vocês cometiam todo tipo, vamos dizer assim, de corrupção lá na empresa onde foi feita a corrupção, qualquer coisa errada, qualquer desvio de conduta,
e estou falando também de dinheiro e de mercadorias, você chega nessa pessoa, ela te faz a proposta, olha, dessa vez eu vou ganhar dinheiro, dessa vez, olha, vai ser um lucro para você. Não, você vai cair, olha, isso aqui vale tanto. Você fala assim, não quero, não, por favor, eu não faço mais isso, não. Eu sou um cristão, uma mulher cristã, a minha vida mudou, eu não quero não, muito obrigado. Né? Até fala muito obrigado, né? Muitos falam. Isso é liberdade cristã. Quando você tem um domínio sobre aquilo, quando aquilo já não te faz mais efeito, quando você já não consegue mais ser tentado daquela forma que você era tentada e tentado, você tem um domínio. E isso é liberdade cristã. E isso é o que falta muitas vezes em mim e em você. E tem muita gente que está escutando hoje essa reflexão e que ainda não se dominou. Acha que liberdade cristã é a liberdade da liturgia da igreja. E lá na igreja a pessoa canta, ora, testemunha, toca instrumento, prega, fala. Mas no escondido faz as coisas todas erradas. Faz os seus erros de alvo, ou seja, os seus pecados. Porque o dominam. E chora, e depois chora, se arrepende. Nossa, eu acabei de sair da igreja, eu fui na igreja ontem, eu tomei a ceia tal dia e eu estou fazendo errado. Senhor, me liberte. E a pessoa muitas vezes pede até a morte. Senhor, se for para me pecar, fazer coisa errada de volta, o Senhor me tira minha vida. Não deixa eu pecar, não deixa eu continuar fazendo errado. Eu prefiro que o Senhor me leve do que eu ficar aqui sofrendo, sendo escravo do pecado. A solução é essa aqui, ó. Palavra de Deus. Essa palavra de Deus aqui, ó, ela não foi corrompida pela boca do ser humano, porque a boca do ser humano, ela fala de coisas boas e coisas ruins. Mas muitas vezes a pessoa pega o alimento, ela come, né? Ela digere e depois ela lança fora. E conforme é a contaminação do seu estômago, a bactéria do seu estômago, vai sair um produto diferente. É uma comparação estranha, né? Mas é a realidade. Tem gente que pega a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e muitas vezes te ensinou errado. E por isso que você não tem o remédio, você não tem a cura, não tem a libertação total sobre esses problemas que você está tendo. E você tem. E você esconde todo mundo, mas Deus sabe que você tem. Se apegue às Escrituras. Aqui está a liberdade cristã. Se você, olha o que Cristo falou ali. Se não me engano, no versículo 34, 35, não sei, ele diz assim: se vocês obedecerem a minha palavra, aos meus ensinamentos, serão verdadeiramente meus discípulos. Vão se tornar discípulos de Cristo nessa terra. Vão se tornar homens e mulheres cristãs. Vão poder mudar o seu corrente de pensamento, o que acha, o que não acha, e poderão até mesmo ajudar os outros. Perfeito você nunca vai ser. Perfeita você nunca vai ser, não. Mas você será muitas vezes um porto seguro para o seu parente, seu amigo, seu vizinho. As pessoas que estão no grupo do WhatsApp lá, nas redes sociais. E um vai ajudando o outro e vamos crescendo juntos, né? É como uma plantação de pinos. Você imaginou um terreno vazio, um morro vazio? E lá no topo do morro planta-se um pinos, uma árvore de pinos. E vem um vento forte. E aquele vento bate e tomba a árvore de pinos. E se a árvore de pinos estiver lá embaixo, no pé do morro, também, conforme o vento vier, ele pode bater ali e derrubar aquela árvore de pinos. Mas se plantar uma plantação de pinos sobre aquele morro, para derrubar 1, 2, 3, 10 árvores juntas, vai ser mais difícil. Porque o vento vai encontrar resistência ali. E às vezes pode ser uma ventania terrível. E às vezes não cai uma árvore. Por quê? Porque uma protege a outra. Uma protege a outra. Tá bom? Então é isso. Vamos crescendo junto em graça e conhecimento. Liberdade cristã não é liberdade de liturgia. E se você está preocupado, meu amigo, minha amiga, porque a minha igreja não me dá liberdade mais, eu estou cortado da orquestra, eu estou cortado do grupo de oração, das irmãs que louvam, do grupo de liturgia, do grupo de estudos, não posso mais pregar, não posso mais fazer uma oração, não posso mais atender as criancinhas, nem cuidar das crianças, e muito menos fazer nada. Eles me jogaram no canto, escanteio. Eu estou numa disciplina eterna, num castigo eterno, eu estou cortada, estou cortado.
essa liberdade que você tinha lá, essa participação que você tinha, não é liberdade cristã. Liberdade cristã é viver em paz com Cristo e poder levantar a sua cabeça e dizer: glória a Deus, sou fraco e pequeno, fraco e pequena, mas Deus é grande na minha vida e Ele tem me sustentado até agora por misericórdia do seu nome. Bem, espero que fique claro que a intenção desse vídeo não é desabonar ninguém, é simplesmente trazer para você uma reflexão aqui na beira dessas águas. Tá certo? Estamos combinados? Então te convido a assistir os outros vídeos desta série. Se Deus assim permitir, nós nos encontraremos novamente, se for a vontade dele. Tá certo? E espero que Deus abençoe você e a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu te peço, vinde às águas. Graça e paz a todos. Fui.